Você já imaginou como é possível manter sua fé inabalável quando tudo ao seu redor tenta te mudar? O livro de Daniel começa com uma história intrigante. Jovens judeus capturados e levados à Babilônia, enfrentando o desafio de viver em um império pagão, cercados por costumes, crenças e práticas contrárias à sua fé. Mas o que torna essa história tão fascinante é que, em meio a tudo isso, eles permaneceram fiéis a Deus, revelando um código oculto da soberania divina em ação. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, não eram apenas prisioneiros. Eles eram escolhidos para servirem no palácio do rei Nabucodonosor. Daniel 1:3-4. Isso significava aprender a língua, a cultura e até mesmo as práticas religiosas dos babilônios. Porém, havia um detalhe interessante. Eles receberam novos nomes, conectados aos deuses da Babilônia, como uma tentativa de apagar sua identidade espiritual. Mas será que isso foi suficiente para romper a fé deles? É aí que o código oculto começa a aparecer. Mesmo em uma terra estrangeira, eles escolheram permanecer fiéis ao Deus de Israel. Em Daniel 1:8, lemos algo poderoso. Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. Essa decisão parece pequena à primeira vista, mas carrega um peso imenso. Recusar a comida da mesa real não era apenas uma escolha dietética, era uma declaração espiritual. Daniel e seus amigos sabiam que comer daquela comida significava comprometer suas convicções e possivelmente aceitar práticas contrárias à lei de Deus. A coragem de Daniel revela algo profundo. A soberania de Deus está presente mesmo nas situações mais adversas. Deus não só permitiu que eles prosperassem fisicamente, mas também deu a Daniel sabedoria e entendimento em visões e sonhos. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Daniel 1:17. Eles foram colocados em uma posição de influência, mas sem abrir mão de sua identidade em Deus. Essa fidelidade inicial é como uma chave que abre portas para os acontecimentos grandiosos descritos nos capítulos seguintes do livro. A mensagem aqui é clara. Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando o mundo tenta redefini-los. A Babilônia, simbolicamente, representa um sistema que tenta corromper a nossa fé. Mas Daniel e seus amigos nos mostram que é possível resistir e prosperar, confiando que Deus está no controle. Agora pense nisso. Será que somos tão firmes quanto Daniel? Em meio à pressão da sociedade, das escolhas diárias e das tentações, será que conseguimos colocar nossa fé acima de tudo? A história de Daniel nos desafia a refletir. Até onde estamos dispostos a ir para permanecer fiéis a Deus? E falando em fidelidade, Deus começou a revelar seus códigos ocultos em sonhos e visões impressionantes. No próximo ponto, vamos mergulhar nos sonhos do rei Nabucodonosor e descobrir como Deus usou um rei pagão para trazer revelações eternas. Não perca! Você já pensou em como Deus pode usar até mesmo os sonhos de um rei pagão para revelar seus planos para toda a humanidade? Imagine isso. O governante mais poderoso da época, Nabucodonosor, tem sonhos tão perturbadores que ele não consegue dormir. O que ele não sabia é que esses sonhos continham um código oculto de Deus, um plano que atravessaria séculos e mostraria o destino de reinos inteiros. No capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor é atormentado por um sonho que ninguém em seu reino consegue interpretar. Ele chega ao ponto de ameaçar a vida de seus sábios se eles não revelarem o sonho e o significado. No entanto, Daniel, com sua fé inabalável em Deus, entra em cena. Ele ora e busca a revelação divina, e Deus não apenas lhe mostra o sonho, mas também o significado por trás dele. Esse sonho não era apenas um devaneio comum, era uma mensagem codificada do próprio Deus. Mas o que havia de tão especial nele? E por que Deus escolheu um rei pagão para revelar essa visão? O sonho, descrito em Daniel 2:31-35, mostra uma grande estátua composta de diferentes materiais: cabeça de ouro,
peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Cada parte representava um reino que surgiria no futuro. Porém, o ponto culminante vem com uma pedra, não cortada por mãos humanas, que destrói a estátua e se torna uma montanha que enche toda a terra. Daniel explica em Daniel 2,44: no tempo desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Essa pedra é o reino eterno de Deus, que triunfará sobre todos os reinos humanos. A cabeça de ouro simbolizava o próprio reino da Babilônia, o mais glorioso da época. Mas como Daniel revelou ao rei, outros reinos viriam e tomariam o seu lugar. A prata representava o Império Medo-Persa, o bronze, o Império Grego de Alexandre, e o ferro, o poderoso Império Romano. Os pés misturados com barro indicavam a fragilidade das potências que sucederiam Roma. Mas o que torna esse sonho tão impressionante é a pedra. Ela representa Jesus Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. Deus estava mostrando a Nabucodonosor que, por mais poderosos que os impérios parecessem, todos eles eram temporários diante do plano divino. Agora pense nisso. Se até o governante mais poderoso da terra teve que reconhecer que Deus é soberano, o que isso significa para nós? Estamos tão ocupados construindo nossos próprios reinos que esquecemos que apenas o de Deus permanecerá? O sonho de Nabucodonosor nos desafia a refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança. Mas esse não foi o único momento em que Deus revelou sua soberania de maneira dramática. No próximo ponto, veremos como a fornalha ardente não só provou a fé de 3 homens, mas também revelou o poder de Deus em livrar aqueles que confiam nele. Não perca! Você já parou para pensar como seria enfrentar uma fornalha ardente por se recusar a trair sua fé? Imagine o calor extremo, a pressão dos poderosos e a certeza de que o preço da fidelidade a Deus seria a sua vida. Essa foi exatamente a situação enfrentada por Sadraque, Mesaque e Abed-nego, os amigos de Daniel. Mas o que aconteceu ali vai muito além de um simples livramento. Foi uma demonstração de que Deus revela seu poder sob pressão extrema. A história, registrada em Daniel 3, começa quando o rei Nabucodonosor, movido por sua própria vaidade, ordena que todos no império adorem uma gigantesca estátua de ouro que ele erigiu. Quem se recusasse seria jogado em uma fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, fiéis ao Deus de Israel, decidiram que não se curvariam. Mas a tensão aumenta. Nabucodonosor, enfurecido pela desobediência, lhes dá uma última chance. A resposta deles é tão ousada quanto inspiradora. Se formos atirados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Daniel 3:17 a 18. O que aconteceu a seguir não apenas chocou Nabucodonosor, mas revelou um dos códigos ocultos de Deus na Bíblia. Sua soberania e proteção sobre os fiéis, mesmo nas situações mais impossíveis. Quando os 3 homens foram jogados na fornalha, algo extraordinário aconteceu. Em vez de serem consumidos pelo fogo, o rei viu 4 homens andando livremente dentro da fornalha. Ele exclamou: "Mas eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses." Daniel 3:25. Esse quarto homem é amplamente entendido como uma manifestação de Deus, possivelmente o próprio Cristo pré-encarnado, protegendo seus servos. A lição aqui vai muito além do livramento físico. Essa história é um testemunho da fidelidade de Deus e do poder de permanecer firme em meio à pressão. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não sabiam se seriam salvos, mas estavam determinados a não comprometer sua fé, independentemente do resultado. Essa história se conecta ao propósito maior do livro de Daniel: mostrar que Deus está no controle, mesmo em um mundo onde os poderes terrenos parecem invencíveis. A vitória de Deus na fornalha ecoa sua promessa de nunca abandonar os que são fiéis a Ele. Agora pense nisso. Será que nós temos a mesma coragem para confiar em Deus, mesmo quando o resultado é incerto? Como reagiríamos sob uma pressão tão intensa?
Estamos dispostos a colocar nossa fé acima de tudo, mesmo que isso nos custe caro. Mas o livro de Daniel não para por aí. Após a lição da fornalha, a soberania de Deus é novamente revelada de forma poderosa, desta vez por meio de um evento ainda mais misterioso. A escrita na parede, quando Deus julgou o rei Belsazar de forma direta e inegável. Você vai querer descobrir o que aconteceu a seguir. Você já imaginou o que faria se, no meio de uma festa, uma mão misteriosa começasse a descrever na parede? Parece cena de filme, não é? Mas essa história aconteceu de verdade e está registrada na Bíblia. A mensagem enigmática foi escrita durante um banquete do rei Belsazar, e seu significado mudou o rumo da história. O que essa mensagem dizia? E o que ela nos revela sobre a justiça de Deus e o destino dos arrogantes? A história começa em Daniel 5, com o rei Belsazar dando um banquete luxuoso para 1000 convidados. Durante a festa, em um ato de total desrespeito, ele manda buscar os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, que haviam sido tomados por Nabucodonosor, para serem usados como taças de vinho. Em meio à bebedeira e à idolatria, uma mão aparece do nada e começa a escrever na parede. A festa para instantaneamente. O rei, aterrorizado, não consegue entender a mensagem, mas sabe que algo está muito errado. Ele chama os sábios e adivinhos, mas ninguém consegue decifrar as palavras. É então que Daniel, o homem conhecido por sua conexão com o Deus Altíssimo, é chamado. Ao chegar, Daniel lê as palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ele então explica o significado. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Daniel 5, 26 a 28. Essa mensagem não era apenas uma sentença de juízo contra Belsazar, era uma declaração divina de que o orgulho e a blasfêmia têm consequências. Deus não é indiferente à arrogância humana, e mesmo um rei poderoso não está acima de sua justiça. O contexto dessa história revela algo profundo. Belsazar não aprendeu com o passado. Ele sabia como Deus havia humilhado Nabucodonosor por causa do orgulho, mas ainda assim desafiou o Senhor, tratando os utensílios sagrados com desrespeito. Naquela mesma noite, enquanto o banquete continuava, os medos e persas invadiram Babilônia, e Belsazar foi morto. Seu reino foi tomado, exatamente como Deus havia declarado por meio da mensagem escrita na parede. Essa história não é apenas sobre um evento histórico. É um lembrete de que a soberania de Deus se estende sobre todos os reinos, e ninguém escapa de sua justiça. Agora pense nisso. Será que estamos vivendo de forma que respeita a santidade de Deus? Será que também ignoramos as lições do passado? A história de Belsazar nos desafia a refletir sobre como tratamos o que é sagrado e como respondemos aos avisos de Deus. Mas a história do livro de Daniel não para por aqui. Logo depois desse evento, Daniel enfrenta uma das situações mais icônicas e desafiadoras de sua vida: a cova dos leões. Como Deus demonstrará novamente sua fidelidade e poder? Essa é uma lição que você não pode perder. Você já parou para pensar no que faria se fosse jogado em uma cova cheia de leões famintos? Parece algo impossível de sobreviver, não é? Mas a Bíblia nos conta a história de um homem que enfrentou exatamente essa situação e saiu ileso. Daniel, em meio a intrigas e perseguições, mostrou que confiar em Deus pode nos levar a lugares inimagináveis, inclusive ao meio de leões. Mas como ele conseguiu tamanha coragem? A história de Daniel na Cova dos Leões, relatada em Daniel 6, não é apenas um relato de livramento milagroso, mas também um profundo exemplo de confiança radical em Deus. Tudo começa com a ascensão de Daniel no reino persa. Sua sabedoria e fidelidade o destacaram tanto que ele foi nomeado como um dos líderes mais importantes. Porém, essa posição atraiu a inveja e conspiração de outros líderes. Eles sabiam que a única maneira de acusar Daniel seria em relação à sua fé, pois ele era irrepreensível em seu caráter. Então, convenceram o rei Dário a decretar que ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. A punição? Ser lançado na cova dos leões.
Apesar do decreto, Daniel continuou orando a Deus, como fazia regularmente. A Bíblia diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Essa atitude revela uma fé inabalável. Daniel não deixou o medo paralisá-lo, nem comprometeu seus princípios para salvar a própria vida. Ele sabia que a fidelidade a Deus era mais importante do que obedecer às leis humanas injustas. Quando Daniel foi denunciado e jogado na cova dos leões, parecia que tudo estava perdido. No entanto, Deus interveio. A Bíblia relata que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6:22. Durante toda a noite, os leões permaneceram inofensivos, enquanto Daniel descansava sob a proteção divina. Na manhã seguinte, o rei Dário, que se arrependeu de ter sido manipulado, correu até a cova e encontrou Daniel vivo. A fidelidade de Deus não só salvou Daniel, mas também levou o rei a reconhecer o poder do Deus verdadeiro, decretando que todos no reino deviam respeitar o Deus de Daniel. Agora pense nisso. E se fosse você no lugar de Daniel? Será que continuaria fiel mesmo diante de uma sentença de morte? Essa história nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Afinal, se Deus pode fechar a boca de leões, será que Ele não pode intervir nas suas dificuldades também? Mas o livro de Daniel guarda outros códigos ocultos ainda mais fascinantes. Após a cova dos leões, suas visões proféticas revelam os planos de Deus para a humanidade. No próximo ponto vamos explorar as visões de Daniel, o código profético de Deus. Um mistério que conecta o passado, o presente e o futuro. Não perca! Você já imaginou que a Bíblia contém um código profético sobre os acontecimentos futuros? No livro de Daniel, há visões tão misteriosas e detalhadas que parecem mapas do tempo, revelando o plano de Deus para a humanidade. Mas será que essas visões se aplicam apenas ao passado ou ainda estão moldando o futuro? O que Daniel viu que é tão relevante para nós hoje? Prepare-se para mergulhar em As Visões de Daniel, o código profético de Deus, e descobrir como esses capítulos, 7 a 12, contêm mensagens surpreendentes sobre o reino eterno de Deus. As visões proféticas de Daniel começam no capítulo 7, com imagens que, à primeira vista, parecem enigmáticas. 4 bestas saindo do mar, cada uma representando um reino. Em outra visão, Daniel vê um ser chamado Filho do Homem, recebendo domínio eterno. Daniel 7:13 a 14. Mais adiante, no capítulo 8, há a visão de um carneiro e um bode, que também simbolizam poderes mundiais. E no capítulo 9, Daniel recebe a famosa profecia das 70 semanas, apontando para o Messias. Cada uma dessas visões não é apenas uma descrição de eventos futuros, mas um código divino que conecta reinos humanos ao plano soberano de Deus. Elas falam de impérios que surgem e caem, mas também da vinda de um reino que jamais terá fim. O que Daniel viu não era apenas história, era a revelação do propósito eterno de Deus. Em Daniel 7:13 a 14, lemos: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa passagem aponta diretamente para Jesus Cristo. Ele é o Filho do Homem, uma expressão que o próprio Jesus usou para descrever a si mesmo nos Evangelhos. Isso mostra que as visões de Daniel estavam ligadas não apenas ao futuro de Israel, mas ao futuro da humanidade. As visões também apontam para tempos de grande conflito. Daniel viu a ascensão de reis, perseguições contra os santos e, finalmente, a intervenção divina.
No capítulo 11, há uma descrição detalhada de guerras entre reis do norte e do sul, que historicamente se cumpriram com precisão, mas também têm implicações proféticas para o fim dos tempos. Essas visões são um lembrete de que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece estar em caos. No capítulo 12, Daniel é informado que muitos mistérios só seriam compreendidos no tempo do fim. Isso sugere que ainda há revelações dessas visões a serem cumpridas. Um verdadeiro código oculto para os últimos dias. Agora pense, se Deus revelou tantos detalhes a Daniel sobre o futuro, o que isso nos diz sobre sua soberania? Será que confiamos nesse plano divino ou ficamos presos ao medo diante das incertezas do presente? E mais importante, estamos preparados para o reino eterno que ele prometeu? Mas Daniel não foi apenas um profeta de visões. Ele também foi um exemplo de fidelidade em meio ao caos. No próximo ponto, vamos explorar a fidelidade de Daniel, um exemplo de vida no meio do caos, e como ele nos ensina a viver em um mundo cheio de desafios. Não perca! Você já parou para pensar como alguém pode manter sua fé em meio a um caos absoluto? Imagine ser arrancado de sua terra natal, levado para um império inimigo, rodeado por tentações e pressões, para se conformar com uma cultura completamente diferente. Como poderia alguém ser fiel a Deus em um lugar tão hostil? Daniel foi exatamente essa pessoa. No meio da Babilônia, com seus deuses pagãos e valores corruptos, ele não apenas sobreviveu, mas também floresceu. Sua história é como um código oculto que revela o que é possível quando decidimos ser fiéis, independentemente das circunstâncias. Daniel não tinha uma vida fácil. Ele foi levado cativo em um momento de grande turbulência, mas sua história revela algo profundo. No começo, parece que ele estava apenas tentando sobreviver, mas na verdade, ele estava em uma jornada para revelar os planos de Deus de maneira única. O que parecia ser apenas a luta de um homem para se manter fiel se transformou em algo maior. Deus usou sua fidelidade para mostrar ao mundo o futuro e a redenção. E o segredo para tudo isso? A oração constante e a confiança inabalável em Deus. Algo tão simples, mas tão poderoso, que abriu as portas para revelações proféticas. Em Daniel 6:10 lemos: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Esta passagem é uma chave crucial para entender a vida de Daniel. Quando o rei Dário assinou o decreto que proibia orações a qualquer deus ou homem que não fosse ele, Daniel não hesitou. Ele manteve sua prática de oração, fiel ao seu costume, e confiou que Deus o protegeria. Essa fidelidade não era apenas um ritual, era um caminho de revelação e de alinhamento com a vontade de Deus. A oração constante de Daniel não era um ato isolado. Ela era parte de sua vida cotidiana, uma expressão de sua confiança em Deus, não importando as pressões externas. Ao orar, ele não apenas buscava a paz, mas também se alinhava com os planos divinos. Lembre-se do famoso episódio da Cova dos Leões. Ele sabia dos riscos, mas sua fidelidade não vacilou. Deus, em sua fidelidade, o livrou. Mas esse não foi o único exemplo. Daniel interpretou sonhos de reis, decifrou mistérios e revelou visões proféticas. Tudo isso porque sua vida de oração e fidelidade permitiram que ele acessasse um nível mais profundo de entendimento. Ele não só obteve favores terrenos, mas também desvendou os planos divinos, que ainda hoje nos falam sobre o futuro da humanidade. Agora reflita sobre a sua vida. Como está a sua fidelidade a Deus? Quando a pressão aumenta, você mantém a sua prática de oração e confiança inabaláveis? Se Daniel, em uma terra estranha e cheia de desafios, pôde ser um farol de fidelidade e revelar os planos ocultos de Deus, o que isso nos ensina sobre o nosso próprio compromisso com Deus hoje? Talvez o código oculto que Daniel nos deixou seja, na verdade, uma fórmula simples: oração constante, fidelidade inabalável e confiança no poder revelador de Deus. Esse é o ponto em que Daniel se destaca, não apenas como um sobrevivente em tempos de caos, mas como alguém que, através de sua fidelidade,
tocou o coração de Deus e recebeu revelações sobre o futuro. Ele nos mostra que, mesmo no caos, Deus está pronto para revelar seus planos eternos àqueles que permanecem fiéis. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.